guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu peço que o Senhor continue abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender a sua mensagem. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia, Senhor, dos nossos pensamentos. Purifica, Senhor, nossa mente, nossos pensamentos. Dá-nos, Senhor, cada dia mais mansidão, Senhor. Oh, Senhor, guia-me pelas suas veredas, guia-nos, Senhor, pelos seus caminhos. E não permita, Senhor, que nada nem ninguém venha a nos fazer desviar, Senhor, desviar a nossa atenção, a nossa vida de Ti, Senhor. E muito obrigada por esses momentos, muito obrigada pela saúde, muito obrigada por todo o alimento, pela água, pelo ar. Muito obrigada por tudo, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, Senhor. E muito obrigada por tudo. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar o livro de Marcos, né? O capítulo 1, dos versículos de 14 a 20. Amém, amados? Eu vou deixar para vocês como leitura complementar hoje o Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 25, Lucas, capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, e João, capítulo 1, versículos de 35 a 51. Amém? Então, vamos para o estudo de hoje. Marcos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Vocês lembram, se vocês estão me acompanhando, né, desde o vídeo de estudo em Mateus, que João Batista ele foi preso, né? João Batista ele pregava a respeito do arrependimento, né? E ele batizava nas águas as pessoas. Mas João Batista também falou sobre Herodes, o governador, né? Por quê? Porque Herodes havia casado com a esposa do irmão dele, né? Filipe, se eu não me engano. O irmão de Herodes, Filipe, né? Era casado com Herodias. E Herodes foi lá e casou-se com a irmã, casou-se com a esposa de seu irmão. E isso era contra o quê? Era contra a lei, né? A lei mosaica, né? A lei do povo de Israel, a lei entregue por Deus através de Moisés, certo? Então, Herodes estava o quê? Transgredindo a lei quanto ao seu casamento e fazendo outras coisas erradas. Então, João Batista falava abertamente sobre isso. E Herodes mandou o quê? Prender João Batista. E dentro de uma festividade, num dia de festividade do rei Herodes, né, a filha de Herodias se apresentou para o rei, e o rei se agradou tanto da apresentação dela, que disse a ela que o que ela pedisse, ele daria a ela, mesmo se ela pedisse metade do seu reino, do seu reinado.
E aí a filha de Herodias perguntou à mãe, né, o que ela pedia, e Herodias pediu a cabeça, né, de João Batista num prato de prata, né, se eu não me engano. Vamos dar uma lida, só para não ficar esse versículo muito solto? Herodias pede a cabeça de João Batista. Vamos ver onde fica Arque, né? Eu vejo Arque. Arque é Almeida Revista Corrigida, né? A morte de João Batista, que fica em Mateus 14. Mateus 14, versículo 1. Quando o governador Herodes ouviu falar da fama de Jesus, disse aos homens: deve ser João Batista que voltou à vida, por isso faz tais milagres. Com efeito, Herodes tinha prendido João, acorrentando-o no cárcere, por causa de Herodíade. Aqui a gente vê Herodíade, mas na outra versão é Herodias, né? Tinha prendido João, acorrentando-o no cárcere, por causa de Herodíade, que era mulher de seu irmão Filipe, visto que João lhe dizia com insistência: não te é lícito tomá-la por mulher. Não é lícito por quê? Porque era contra a lei, né? Lícito tomá-la por mulher. Por sua vontade, teria matado João, mas receava que houvesse tumultos, pois o povo inteiro tinha João na conta de profeta, né? Eu não sei que versão é essa que eu estou lendo. A versão... não sei que versão é essa, mas tá um pouco diferente. Eu vou ver se eu acho aqui a versão Arque, né? Arque Revista... Mateus 14. Arque. Vamos lá. Diz assim na versão Arque, né? Agora eu vou ver a versão Arque. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Então Herodes achava que o Senhor Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, a mulher de seu irmão Filipe. Porque o João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Então Herodes queria matar João Batista, mas não matava, porque ele tinha medo que o povo se revoltasse, porque o povo cria que João Batista era o quê? Um profeta, né? Versículo 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, né? Então, natalício a gente pode entender aqui como aniversário de Herodes, a gente pode compreender assim. Dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Então, Herodes ficou animado com aquela dança feita pela filha de Herodias, sua mulher, a mulher que ele havia casado. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse, né? Então ele jurou que o que ela pedisse ele daria a ela. Versículo 8. E ela, instruída previamente por sua mãe, então antes de acontecer isso, a mãe já tinha instruído, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Eu falei dá num prato de prata, né? Mas aqui a gente não vê prata, mas vê num prato, né? E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, né? Então ele ficou aflito pelo aquele pedido, mas como ele era o rei, ele não poderia voltar atrás do juramento. Um rei não pode, uma vez que ele jure algo, ele não pode voltar atrás no seu juramento, e também por influência do quê? Das pessoas que estavam em volta, né? Posso dizer, ele ia perdão usar essa linguagem atual, né? Mas ele ia pegar mal para Herodes se ele voltasse atrás naquilo que ele tinha jurado, que era dar o que ela pedisse.
e ordenou que se lhe desse. Então, ela ordenou que fosse dado a ela a cabeça de João. E mandou degolar João no cárcere. Então, mandou, né, ser retirada a cabeça de João lá na prisão. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. Certo? Então, a gente viu aqui em Marcos, né, 1,14, que fala a respeito João Batista ter sido preso, né? Então, nesse momento, né, que está falando aqui, deixa eu só continuar aqui rapidinho, e depois eu vou colocar para vocês as traduções, continuando. Então, aqui fala sobre a vocação dos primeiros apóstolos e fala do início, né? Quando o Senhor Jesus vai procurar, né, os seus apóstolos e ele começa a missão dele, né? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, né? Então, o Senhor Jesus começou a pregar. João Batista veio como mensageiro para preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus. Amém? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, né? O tempo está cumprido, o tempo de todas as coisas o que se realizarem, né? O reino de Deus ou o reino dos céus, né, era central aos ensinamentos de Jesus, tanto no aspecto presente quanto no futuro. O governo de Deus em Jesus estava presente o quê? Na terra, né? O governo de Deus presente na terra. Contudo, o reino também tinha uma dimensão futura. Jesus, logo após o anúncio do reino, chamou e comissionou 12 homens para segui-lo e levar sua missão em direção ao quê? Ao futuro, aos dias de hoje, né, que é o futuro de ontem, e também ao que se seguirá ao longo dos anos até o nosso Senhor Jesus voltar. Dando ao povo uma oportunidade para ser resgatado do julgamento iminente. Então, arrependei-vos dos seus pecados, né? Então, para fugirmos não, mas para sermos resgatados do julgamento, que julgamento? Todos nós, como humanos, humanidade, somos pecadores. E qual é a consequência do pecado? É a morte. Então, todos nós, sem o Senhor Jesus, somos pecadores e logo seremos julgados o quê? Julgados, né? Culpados pelos nossos pecados e mereceremos a morte. Mas através do nosso Senhor Jesus, o do arrependimento, né? Ao nos arrependermos verdadeiramente, falarmos, né, confessar os nossos pecados, confessarmos que somos pecadores, entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, né? Assim nós podemos alcançar a salvação através do sacrifício que Jesus realizou para nós na cruz do Calvário, né? Então assim a gente vai o quê? Ser resgatado do julgamento. Amém? Então, continuando, versículo 15, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Lembra que a gente falou que hoje a gente ia falar sobre a vocação dos primeiros apóstolos. Então, nós vimos que aqui Simão Pedro, né? Simão Pedro e André, né? Simão Pedro é o apóstolo Pedro, né? E o irmão André, eles eram o quê? Pescadores. Então, esse era a vocação, o ofício, né? A profissão deles, eles eram pescadores. Rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Amém, amados? Então, o que isso quer dizer? Pescadores de homens. Um pescador, vamos pensar no pescador profissão. O que ele faz? Ele lança a rede, né? Ou lança o anzol com algum alimento, alguma coisa, uma isca, né? Para atrair aqueles peixes, para que ele possa retirar aquele peixe do mar
e trazer o seu alimento, trazer o peixe para que possa ser vendido, né? Para receber o seu salário, né? Ele faz isso. E como um homem pode se tornar pescador de homens, né? Certo? Como? Através do anúncio do evangelho, né? Anunciando o evangelho para uma pessoa, nós alcançamos aquela vida para Cristo, né? Então, ali o Senhor Jesus ia ensinar eles a pescarem homens. Era o quê? A ganhar almas para Cristo, almas para Deus, né? Através do evangelho, e através do evangelho que traz o quê? A salvação, fala sobre a salvação através de Jesus Cristo. Em Mateus 3, versículo 2, fala assim, dizendo, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto, né? Então, continuando. Então, isso, né? O Senhor Jesus disse que ia ensinar a eles a pescar homens. E o Senhor Jesus ficou com eles um pouco mais de 3 anos, ensinando a eles o evangelho para que depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, eles continuassem nesse trabalho de evangelização, né? Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Versículo 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Então, Simão e André, né, Simão, Pedro e André, o que eles fizeram? Largaram as redes e seguiram nosso Senhor Jesus. 19. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, né? Os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, que estavam no barco consertando as redes, né? Então, eles estavam consertando as redes ali perto, passando dali um pouco. Versículo 20. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então, a vocação dos primeiros apóstolos, que foram os primeiros 4, né? Eles eram o quê? Pescadores, né? Então, os 4 primeiros foram Simão Pedro, André, Tiago e João, certo? E é isso, amados. Vimos até aqui no versículo 20, né? O tempo está cumprido. Não era uma referência ao tempo cronológico, mas ao tempo designado e previsto por intermédio dos profetas para a atividade de Deus na terra. Então, mais uma profecia do Antigo Testamento que o tempo estava o quê? Cumprido, né? Das profecias. E é isso, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos, que Deus esteja sempre dando discernimento. Eu sempre falo que se vocês quiserem, antes do dia de postar, né, o vídeo de estudo, deem sempre uma lida no capítulo todo ou no ensinamento próximo. O próximo vai ser sobre a cura do endemoninhado de Cafarnaum, que será dos versículos de 21 a 28. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir adiantando esta leitura. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço.